Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Oh Mãe. O episódio de hoje é patrocinado pela Bivotion, que é uma aplicação de serviços de beleza e bem-estar que vão até a sua casa. Bom, já tenho aqui comigo em estúdio a minha convidada de hoje, que tem apenas 26 anos, é mãe do Jayden, é empresária, tem uma empresa de roupa chamada Januca e hoje em dia também se está a aventurar na área do coaching, portanto já é coach. Tenho aqui comigo Andreia Nunes. Andreia, muito bem-vinda. Mafalda, muito obrigada pelo convite. Obrigada eu, é um prazer ter-te aqui, para falar de maternidade, que é o que vamos falar, não é? E que é o teu papel, é o papel da tua vida. A full time, não é? É a nossa profissão full time. Sim, eu acho. Sim, olha, o papel de maternidade para mim é algo muito importante, algo que agora também me define enquanto mulher, obviamente não só, porque eu acho que tem que haver essa balança, mas que me fez realmente conhecer uma nova Andreia. Portanto, é um tema que eu vou ter muito gosto em falar e eu acho que muitas mães e muitas mulheres passam esta fase, não é, de tentar conciliar a maternidade com a pessoa que também somos, para além de mãe, o que é que estamos a fazer também por nós, porque os nossos filhos também, ali a uma certa altura, aos 18 anos, Sim. vão à vida deles, ou não é? Antes, não é? Ou antes, e nós continuamos a ser uma pessoa, não é? Uma pessoa singular e nunca nos esquecemos disso, claro, contribui sempre, que eles nunca nos deram o nosso mini projeto de vida, mas é só até uma fase. Sim, mas sentes que quando te tornaste mãe te transformaste ou te perdeste um bocadinho de ti? A mim foi o encontrar-me mesmo. Eu acho que, pronto, eu sempre fui muito focada nos meus objetivos e nunca houve uma fase da minha vida em que eu estive perdida. Só que ali na fase em que eu me encontrei como mãe, com o Jayden nos braços, eu antes do Jayden, não sei se sabes, eu perdi uma menina aos 5 meses. E ali quando o Jayden realmente chegou na minha vida, que já era uma coisa que eu queria muito, foi ali aquele clique de uau, afinal eu tenho isto, eu consegui isto e a partir de agora o que é que eu vou fazer? E em vez de me ter perdido foi ao contrário, eu foquei muito mais nos meus objetivos porque eu queria ser alguém na vida do meu filho, eu queria trazer conhecimento para ele, queria ser uma pessoa realmente de valor e sei que para isso tinha que me esforçar mais do que aquilo que eu me tinha esforçado até à data. Então, seja, não queres falhar, é isso? É isso. É com aquele compromisso de não falhar, de chegar o mais longe possível, para um dia o meu filho olhar para mim e disse, foi, minha mãe foi até aqui, eu vou até onde? É sempre, porque eu tenho a minha mãe, que é uma referência muito boa para mim, e eu nunca vou querer menos daquilo que ela conseguiu, não é? A minha mãe sempre foi empreendedora, sempre nos conseguiu levar a viajar, essas coisas todas, então eu nunca vou querer menos que isso para o Jayden, e o meu papel é um bocadinho isso. Ele também tem em mim uma referência como boa mãe, como sempre participei na vida dele ativamente, e ele leva isso também um dia para os filhos deles. O que é que tu sentiste quando o viste pela primeira vez no teu colo, quando olhaste para ele? Olha, ao final de 25 horas de parto, acho que senti só um alívio. Mas pronto, depois disso, de eu recuperar das 25 horas, realmente foi... Eu acho que só ali naquele momento é que a gente se apercebe que aquilo é realidade, não é? Ainda por cima eu já tinha perdido um, e só quando eu olhei realmente para ele e vi que ele respirava e que ele estava bem, é que eu realmente disse, isto aconteceu. Mas pronto, ele foi um bebê que também dormia muito, então não deu ainda, logo inicialmente eu queria muito que ele tivesse acordado e que mamasse essas coisas, e ele só queria dormir. Ele teve para aí 10 horas a dormir, os médicos obrigaram-me a acordá-lo, então logo ali as primeiras emoções foi mesmo só gratidão, olhar para ele e ver que ele estava perfeitinho, respirava, pronto. Foi só mesmo gratidão. E como é que foi o teu parto? Conta-me. Foram 25 horas? Mas foi um parto normal? Foi, já a gravidez não foi muito boa, portanto já tive ali muitas complicações na minha gravidez, internamentos, essas coisas todas, nunca... Só a partir do 3º aborto é que eles estudam o que é que acontece em termos das hormonas, da tua genética, porque é que podes ter ou não problemas. Então eu agora já tive os 3 abortos, a partir de agora é que as minhas gravidezes vão ser estudadas. Mas até à data, na altura do Jayden, ainda não eram, então eu tinha ali muitas quedas, muitas febres, passava algumas semanas internadas, até que quando eu cheguei à Inglaterra para fazer o meu parto, lá no hospital público mais próximo, eles não aceitaram o meu processo, porque disseram que já tinha muita intervenção, muita medicação, eles viram, pronto, o que estava para trás e disseram que era um parto de muito risco. Então eu estava na altura em Wolverhampton, que é uma cidade no norte de Inglaterra, e tive que ir fazer o parto supostamente a Londres, que era mais ou menos 2 horas e meia. O que é que acontece nessa noite? Pronto, eu realmente tive aquela parte que é perder o tampão, que eu já sabia o que era, já tinha pesquisado, que a gente depois pesquisa tudo e mais alguma coisa, e disse, olha, vou ter o meu filho nas próximas 24 horas. A sério? Sim, mas estás bem? Então vou ligar ao médico e informar que amanhã de manhã vou para lá. Só que depois começaram as contrações, aquelas coisas,
E eu, quando comecei a caminho do hospital, porque percebi que as contrações já estavam complicadas, começa-me a dar vontade de vomitar e de fazer cocó, não sei se é normal, mas pronto, a mim começou a dar vontade de vomitar e fazer cocó. E o médico disse logo, olha, você não tem tempo de vir até Londres, você vai ter que ir para um hospital mais próximo possível. Então parámos num hospital público, chegámos lá, obviamente estavam mais grávidas à minha frente, até que eles depois perceberam que eu estava mesmo num estado terrível e quiseram logo dar um quarto. Pronto, entretanto, tive muita sorte, encontrei uma parteira portuguesa que acompanhou o parto todo e que me disse que eu não poderia ter cesariana, porque eu já tinha marcado cesariana, porque na minha família nenhum bebê nasceu de parto normal, sem ser o meu irmão que faleceu. Nós somos muito estreitinhas e a minha mãe disse logo, olha, tenta ser cesariana, por sim pelo não, todas as tuas irmãs e tu também nasceste cesariana e não houve complicações nenhuma. Pronto, e ela também tinha aquele trauma de achar que podia ter sido parto normal, não aceites fazer parto normal, e o Jayden já era um bebê de percentil muito alto. E disse, pronto, fazer cesariana, uma pessoa acorda, também já está lá a criança, melhor ainda. Pronto, a médica não deixou por ser público, disse que eu tinha que ir até ao último, mas eu até estava a fazer bem as dilatações. Nisto tudo, eu cheguei lá à 1 da manhã de um dia, só às 2 da manhã do dia seguinte é que nasce o Jayden. Nisto tudo, à espera que tivesse os dedos todos, tive epidural também, lá eles dão, nós podemos dosear a epidural, eles deixam lá aquilo ligado à coluna e vais doseando. Mas pronto, ali, aquelas horas foram muito chatas, 25 horas num hospital, quase sem comer, só beber água, isso para mim foi terrível, não é? Mas quer dizer que correu bem. E tiveste muitas dores? Não, a mim foi mais as pontadas das contrações, a partir do momento em que eles deram epidural, aquilo correu bem, eu não sentia, quando eu começava a sentir que clicava outra vez no botão. Sim. Isso ainda para sofrer. Clicava outra vez no botão, mas realmente, pronto, as dores depois passavam. E eu estava só à espera de ter os 10 dedos, pronto. Até que, acho que só levei um pontinho muito pequenino quando ele nasceu. E depois dele nascer eu até cruzava as pernas em cima da cama, coisas assim que as médicas até diziam, como é que tu tiveste uma criança agora e estás tão bem? Sim. Que eu punha-me de joelhos a fazer-lhe, mudar-lhe a fralda, etc. E as pessoas normalmente ficam muito quietinhas, têm medo de andar, e eu estava super tranquila, porque já estava super relaxada. Olha, e sentes que durante a gravidez dele tinhas medo por teres perdido a tua filha? Sim, tinha. Tiveste sempre uma gravidez um bocadinho em só sobressalto. aos 8 meses é que comprei o primeiro body para ele, para teres noção. As pessoas insistiam muito para fazer o baby shower, mas eu não queria porque tinha ali receio. Só a partir do 6º mês é que eu divulguei que estava grávida. E só a partir ali dos 8 meses, que foi no dia do baby shower, que eu decidi, ok, pronto, este bebê não tem culpa daquilo que aconteceu e realmente tenho que dar aqui um bocadinho de atenção a isto, porque isto pode ser realidade, eu posso mesmo ter um filho, pronto. Claro, só aí era uma defesa tua, não é? É uma não defesa, exatamente. Porque a tua outra gravidez tinha sido pública, não é? Foi pública. Pronto, e depois perdeste. E depois perdi. E como é que é perder um bebê quando já se está, porque muita gente perde no início, não é? Com 2 meses, ali no início, que a pessoa, por mais que custe sempre, e custa sempre, obviamente, mas se calhar estás mais preparada, não é? Eu acho que a partir do momento em que passas ali supostamente os 3 meses ou 4, já tens barriga, já toda a gente sabe, já... Sim, eu acho que sim, o que me custou mais foi mesmo... Foi o acompanhamento no hospital. Eu acho que a forma fria que eles lidam com a situação custa um bocadinho, que é muito, tu és nova. Sim. Só há pessoas que perdem 3, 4, tu ainda vais no primeiro. É um bocadinho a desvalorização, porque nenhum filho ocupa o lugar de outro, não é? Claro. Eu tenho que saber aquele luto, não é? E depois as pessoas mesmo como reagiam à volta. Eu percebo que a intenção das pessoas é pôr-te para cima, é melhorar a tua situação, mas tu tens de ter o teu luto e o teu momento, não é? E as pessoas chegarem ao pé e dizerem, sim, mas tu és nova, filha. Tu és nova. Acho que isso não ajuda, é um bocadinho, olha, tem o teu momento, se precisares eu estou aqui. Temos que respeitar, não é? Porque ninguém quer ultrapassar a morte de um filho ou a perda de um filho dessa forma. De, depois tens outro, porque és nova ou porque... Não é? Então acho que isso foi só a parte mais difícil de lidar. Sim. E alguém te soube explicar o que é que aconteceu? Ou depois estavas-me a dizer que aconteceu Não, imagina, depois... eu cheguei lá numa consulta normal dos 4 meses e tal, acho que é das 20 semanas ou das coisas assim. E o médico começou a chamar vários médicos à sala e vinham lá, e eu via a cara deles um bocadinho preocupada, mas não liguei. Até trocaram a máquina, a ver se não era nada com a máquina, e já não tinha batimentos. E o que é que acontece? O meu corpo não expulsa. Então depois eu tenho que decidir como é que eu quero fazer o aborto. Se é induzir lá, se vou para casa tomo uns comprimidos e pronto. E depois a partir daí é que é a fase mais difícil. Eu escolhi em casa, que a gente está ali um bocadinho, assiste a tudo, vê tudo. Então é um bocadinho chato essa parte. Pronto, depois ainda tive que ser sempre raspada, tanto da primeira vez como da segunda. Só da terceira é que não fui. E então essa parte é um bocadinho agressiva, dizemos assim. E depois isso aconteceu depois do Jayden também, foi Também isso? aconteceu logo a seguir ao Jayden. Primeiro foi a Alicia, depois foi a Jasmine, logo a seguir ao Jayden a gente tinha sensivelmente 1 ano. Com o Jayden eu sinto que não me custou tanto porque eu já tinha o Jayden. Então já tinha alguma coisa de, ok, se isto não correu bem, eu já tenho a sorte de
ter um. Eu acredito que para mulheres que ainda não tenham tido um filho, que seja mais difícil tu significares aquilo, porque aquilo está tudo em significar, ok? Eu não controlo isto não me acontece só a mim. Sim, não é culpa tua. Exatamente. É como uma pandemia, ninguém controla uma pandemia, um aborto é igual. O meu corpo reagiu assim, é por alguma força da natureza, isto tinha que me acontecer a mim. Pronto, como é que eu vou agora encarar isto? Então o segundo aborto foi, logo a seguir ao género, foi um bocadinho mais soft do que o primeiro. E pronto, eu como tinha o Jaden, eu acreditava sempre, olha, pelo menos já tenho um, Deus já foi bom comigo, é mais agradecer o que temos e não chorar pelo que não temos, percebes? E foi muito essa crença que eu criei para não sofrer tanto. E não sentes que se fala muito pouco disto? Eu acho que tu passaste por isso e, portanto, obviamente tens esse tema contigo, não é? Claro. Mas eu acho que para quem, imagina, quem está grávida, de repente é um bocadinho tabu, não é? Sim. As pessoas ou escondem ou parece que é uma não coisa... Não querem tocar num assunto, sim. porque é doloroso, porque... Sim, eu acho que sim. Quando eu realmente trouxe esse assunto, até houve várias mulheres que passaram pelo mesmo e que disseram que eu ajudei elas a ultrapassarem essa fase, que eram coisas que já há 2 anos que andavam a testar naquilo, que a culpa era delas. E ficavam mesmo, pronto, devastadas e levavam isso para a vida pessoal delas, para a relação delas, para a relação com as pessoas. Foi o que eu disse, é arrumarem esse assunto, já não vão mudar isso, não vão controlar isso é o que está escrito para vocês. Por algum motivo vocês estão a passar essa fase menos boa, mas o que é que vão fazer a partir de agora para melhorar o resto? Acho que é muito importante. Nós criamos ali também uma mágoa, às vezes também nos fechamos ali um bocadinho no circo, também não dizemos às pessoas como é que se deve tratar uma pessoa após ter perdido um filho nessa fase. Mesmo quando eu fui ao Gosha falei nisso, porque é importante, nós estamos preparados. Se um amigo nosso perder um filho, como é que nós devemos reagir, não é? Depois vem outro, tu és nova, pois olha, isso aconteceu à fulana. Ninguém quer saber se aconteceu à fulana, não é? Claro que, olha, é bom saber que não acontece só a mim, mas eu também quero ter o meu luto. Então acho que é importante nós abordarmos esse tema mais tabu, nesse sentido de sensibilizar as pessoas também sobre isso. Olha, e o Jaden, como é que ele era em bebê? Era muito tranquilo? Muito. Era? Tranquilo, mamou até aos 2 anos. Era uma criança que não deu assim grande trabalho em bebê, porque era comer e dormir. Agora é que está naquela fase pior. Agora dá mais trabalho. Anos, sim. Agora é a fase da personalidade. Pronto, ele tem uma personalidade muito vincada e gosta muito de se impor, gosta muito de ser ele a escolher a roupa, ser ele a decidir o que é que faz e não faz, e é um bocadinho uma pessoa a gerir como é que vamos treinar essa parte com eles, não é? Sim. E a amamentação? Foi tranquilo para ti? Foi ali o início, pronto, aquela parte do sangramento, nos habituarmos a essa fase, mas depois foi. Eu, entretanto, também o Jaden, quando tinha 3 meses, eu fui estudar e então nas aulas tinha que tirar o leite. Ali no intervalo da manhã tinha que tirar sempre o leite. Depois do almoço já estava com ele, já ele conseguia mamar. E essa parte foi assim um bocadinho um desafio, não é? Porque estamos na aula, olha, professor, eu tenho mesmo que ir à casa bem, que era a hora dele mamar, tirava o leite, guardava no frigorífico. É um bocadinho a realidade do meio, mas eu também aceitei. As pessoas nessa altura, que eu também expunha nas redes sociais, parabenizavam porque ninguém mostra esse lado, não é? Então é um bocadinho, olha, podemos ser mães, mas também podemos estudar e há a forma de resolvermos tudo e não temos de ter vergonha de dizer na aula que estamos a passar essa fase. Olha, e diz-me uma coisa, André, ele nasceu em Inglaterra, não é? Tu nessa altura moravas lá? Morava. Nessa moravas altura entre cá e lá? Como é que era? Pois, quando ele nasceu ainda morava mesmo lá o tempo inteiro. Depois ali, a partir dos 2 meses dele, eu vim para Portugal. Quando eu decidi que ia abrir a minha empresa, que ia estudar, que ia fazer essas coisinhas todas. E andámos a morar muito lá e cá, porque o pai dele trabalhava lá fora, eu trabalhava em Portugal. E dividíamos assim o tempo. Pronto. Depois, até uma certa fase, cá em Portugal, que eu fui ficando, e depois também houve a separação, e pronto, e agora o Jaden continua a ir lá para visitar o pai dele, lá mesmo, fazendo a rotina que ele já fazia, e eu fiquei cá, pronto. Ele vai lá, o quê? Uma semana por mês? Uma semana por mês, exatamente. Ele é sempre e viaja sozinho? Não, neste momento eu identifiquei 5 pessoas, o pai dele 5 pessoas, que podem sempre viajar sem nenhuma autorização. Eu identifiquei 5 pessoas da minha família, ele 5 pessoas da família dele, em que naquele período, ou eu ou ele, seleciona uma daquelas pessoas para viajar e não é preciso documentos nenhuns. Depois, caso seja uma pessoa que imagino que às vezes ele tem lá visitas e diz, olha, vem um amigo meu, um primo meu, vem cá, queres que ele traga o Jaden? Aí eu faço um papel e ele vai, o miúdo vai. A partir dos 5 anos ele vai poder viajar com a senhora do avião. Eu ainda não sei como é que vai ser, se tem que ver também o desenvolvimento do Jaden, se é uma criança
Se tiver algum problema, liga-me. Se não, como é que ele vai ser? Se eu vi também que ele estiver à vontade com isso, também há de ser uma coisa que eu vou me adaptar, não é? Há muitas crianças que fazem. Sim. E diz-me uma coisa, como é que foi para ti a separação? Foi algo que te custou por causa do teu filho? Ou seja, há sempre esse peso, não é? Quando temos filhos... Claro, eu já sou filha de pais separados, não é? Já tinha dito que era uma coisa que eu não queria. Não é porque eu acho que foi prejudicial para mim, pelo contrário. Mas pronto, toda a gente tem aquela laço de querer manter a família, etc. E tentei sempre ao máximo que isso não acontecesse. Mas pronto, acho que aqui o mais importante não é só manter a família, é nós também pais estarmos felizes e sermos felizes. Nós éramos realmente pessoas que não tínhamos os mesmos valores, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, que eu acho que é muito importante um casal ter os mesmos objetivos, para ele ser tão importante o tempo da família como para mim, para ele os objetivos financeiros deles serem não os mesmos, mas que consigamos aqui alavancar um ao outro, essas coisas assim, acho que são muito importantes estarem alinhadas, e quando não está alinhado e causa desconforto, tanto para ele como para mim, porque eu queria uma coisa e ele também quer outra, e aqui não é só da gente fazermos o que cada um quer, não é? Temos que aqui abrir mão, e quando abríamos mãos, custava muito, se danificava a relação, eu acho que não vale a pena se manter, não é? Então pronto, foi ali um processo, ainda tive ali um ano a decidir, não foi uma coisa que eu acordei e disse, vou decidir isto. Até foi depois de uma mentoria que eu fiz com o meu mentor, o Wendell, e que pronto, ele disse, tu estás a viver a vida que tu mereces. Não, mas pronto, a minha relação a isto, tu estás a ter o que tu mereces. Fiquei assim, mas como é que eu estou? Quem trouxe essa pessoa para a tua vida? Sim, foi eu, mas é o pai do meu filho. Estás com ele porquê? Está tanto a apontar uma pistola à cabeça? Não. Então porquê que não fazes a tua vida? Tu acreditas que não consegues melhor, ou pelo menos uma pessoa mais alinhada com o teu propósito, com os teus objetivos? Assim, sim, mas o pai... Se quiseres continuar no vitimismo, porque é o pai do teu filho, podes continuar. Se quiseres realmente ser essa pessoa que está dentro de ti, que tu queres ser, que tu queres atingir, a relação que tu queres ter, que tu queres atingir, tens de tomar uma atitude. E aquilo ficou-me na cabeça, mas não tinha aquela coragem, sabes? Aquela coragem de, não, eu vou conseguir. Pronto, e depois também tive o acidente que captei. E ali no acidente, quando eu percebi que o meu filho poderia... Tiveste um acidente com o teu filho, não foi? Foi logo a seguir essa fase que eu captei com ele. E que eu realmente pensei assim, pronto, agora podia ter morrido hoje, ou ter perdido o meu filho, e não sou feliz, não sou uma mulher feliz, falta-me aqui alguma coisa. E o meu principal valor, cada uma tem um valor, o teu há de ser um, o meu é outro, mas o meu principal valor na pirâmide é o amor. Eu acredito muito nisso, e as minhas áreas só correm bem se aquela área estiver completa. Eu acho que é muito importante essa área, pronto. Então era uma área que eu tinha que trabalhar para influenciar as outras todas, para eu me sentir motivada, para eu fazer as coisas, pronto, como eu hoje em dia consegui atingir. Uma pessoa que passa tempo comigo, dispõe tempo comigo, tem planos comigo de família, essas coisas todas, e eu já consigo ser a Andreia que eu quero ser, dedicar às áreas que eu quero e pôr coração nas áreas que eu quero. Antes eu estava sempre assim mais triste, mais coisas, pronto. E naquele dia do acidente em que eu senti que poderia ter sido o meu último dia na Terra ou do meu filho, eu disse assim, não, eu não vou mais viver esta vida para aguentar isto, ou porque a minha mãe acha que... Minha mãe dizia, filha, os homens também são todos iguais. Que é normal, ela nem faz com mal. Ela também teve está agora na terceira relação dela, teve com o meu pai, teve com o pai das minhas irmãs, e agora já está com o Nuno, que é o meu padrasto, há 5 anos. E ela... Os homens são todos iguais, é muito bom, mas elas não fazem mesmo por mal, mas é aquela coisa de, pronto, aguenta-te com o pai do teu filho, não faças isso, é a família, e eu percebo que seja por bom, mas pronto, eu tinha que acreditar que havia mais para além disso, não é? Eu tenho que acreditar que há mais, senão eu não vou conseguir, não é? Eu não posso só basear na opinião, apesar da minha mãe ser muito importante para mim, não podemos só ficar naquela opinião. Sim, quem está a viver aquilo és tu é exatamente, que sabes, não é? E eu pronto, quando tomei essa atitude foi um bocadinho contra tudo e todos, mas foi consciente que eu iria encontrar aquilo que eu acreditava que era o amor, pronto. E então, quando eu tomei essa atitude, obviamente foi ali um processo difícil, mas depois rapidamente, eu costumo dizer, o universo respondeu às dúvidas e às questões que eu tinha, pronto, mostrando-me que por trás dos meus medos estavam as minhas maiores vontades, e hoje em dia estou bem. Encontrei uma pessoa para mim muito importante, muito especial, e acho que foi muito importante, e precisamos ter coragem para assumir aquilo que queremos, é o que eu costumo dizer, portanto foi muito importante para mim. Mas não te pesava saberes que ele morava lá e tu aqui, que ia haver essa questão? Sabia que ia haver uma dinâmica chata. Eu também tive essa questão, não é? Eu morava lá e eu sabia que se me separasse que eu ia querer voltar, porque eu tenho aqui a minha família, a minha casa, e não é? E tanto separada, para mim não fazia sentido, sabes? Continuar. Claro. Eu só estava ali por causa dele, por causa da família, acabando aquele núcleo,
pensava, vou ficar aqui a fazer o quê, sabes? Sim. Ainda por cima ela é uma pessoa workaholic, tipo, trabalha imenso, estava muito pouco tempo com os miúdos e dizia, eu estou aqui a fazer o quê? Tipo, Claro. aqui eu tenho os meus pais e tal. Então eu acho que isso, as pessoas perguntam-me imenso, mas então, e não pensaste nisso? E não é? Afastá-los do pai? Pronto, porque na verdade não estão tão próximos como crianças que tivessem um pai em Portugal. Mas eu acho que isso é uma dinâmica que nós escolhemos lá no início, quando decidimos ter uma relação com uma pessoa que não está aqui, não é? Claro. E não há nada a fazer. Exato, não há nada. É isso que também que eu penso. Não há nada que eu possa fazer. É a realidade do Jayden neste momento e a minha realidade. Eu sei que já não posso ser mãe a full time, não é? Porque eu não tenho um filho sozinho, eu tenho um filho com outra pessoa e vou ter que dividir o meu tempo com ele. Obviamente, se era isso o ideal que eu queria. Não, mas é a minha realidade. Eu não vou estar a chorar por aquilo que eu não tenho e agradecer pelo que eu tenho. Ao menos tenho um filho com vida, com saúde. Pronto, e ele vai ter que se habituar a esta dinâmica. Também, hoje em dia, também já há imensos estudos de crianças de pais separados, que são crianças com muito maior capacidade de adaptação, porque habituam-se a vários ambientes, não é só aquilo certinho. No outro dia uma seguidora estava-me a dar um testamento, e eu percebo a visão dela, que é, porque as crianças têm que ter um lar, isto ter duas casas, e não sei o quê. Mas um lar são pessoas, não são casas. Sim. Tipo, ela tem que ter um lar? Não, ela tem que ter pessoas que ela confie, que goste dela. Exatamente. Ela, tanto com o pai ou com a mãe, se ela confiar naquelas pessoas, não interessa se mora no Estoril, se mora em Setúbal, se mora... Não é? O que interessa, eu estou com a minha mãe ou estou com o meu pai e estou feliz. Não é um lar, nós não temos que viver a vida toda numa casa, até porque um dia, ele foi o que eu disse, o seu filho tem um trabalho, tem uma profissão lá fora, e como é que é? Não, porque a minha vida toda estive aqui no lar. Não, deixa a criança ser livre, dá-lhe essas ferramentas, ele também se habituar à dinâmica, olha o que é. Mas os meus amigos têm os pais juntos, mas tu não tens, filho, é a tua realidade, vive com ela, aprende a viver com ela, não vais ter sempre na vida aquilo que tu queres. Olha, e hoje em dia, queres ter mais filhos? Olha, quero pelo menos mais um, apesar de ter sempre aqueles receios, a gravidez, etc. Mas queria pelo menos tentar mais um, ou se não conseguir à primeira, ainda vou tentar mais outra. Se a partir da segunda, se eu achar que não consegui, também queria muito adotar uma criança. Isso é um ótimo plano também. E para além do Jayden, também tenho uma enteada agora, de 7 aninhos. É? Lá em casa somos 2. São 2 crianças, portanto já somos 4, mas ainda queríamos mais um. E eles não se bem? Não, foi que ela foi muito tempo filha única, o Jayden também muito tempo filho única, houve ali aquela coisa de quererem a atenção dos adultos só para eles, mas agora já se habituam, já chamam maninho e maninho um ao outro. Sim. É muito gira a dinâmica, assim. Que desafios é que o teu filho trouxe à vossa relação? Achas que mudou muita coisa? Olha, sim, porque nós na relação, se calhar olhando ali para a parte do pai dele, foi um bocadinho... nós ficamos um bocadinho mais emocionais também ali em certa parte. E o que nós não entendemos nas relações é que somos pessoas singulares e tu tens a tua verdade e eu tenho a minha, não quer dizer que tu estejas mais correta que eu. E eu não sabia muito bem separar isso, portanto a minha verdade era a única verdade e a verdade dele devia de ser sempre a única. Então acho que as pessoas a certa altura embatem uma contra a outra porque cada um tem a sua forma de ver e nós não temos essa capacidade de nos colocar no lugar do outro. Se bem que eu sempre tive essa flexibilidade. Eu acho que numa relação isso é fundamental, a gente ouvir, ok, mas porquê que achas assim? E o que é que farias diferente se estivesses no meu lugar? E o que é que era para ti um ideal? Como é que achavas que eu ia ser uma melhor mulher reagindo a essa situação que tu não concordaste como eu fiz? Pronto, às vezes é perguntar. A falar, exatamente. E a verdade, não é? A verdade e a partilha é essencial. Exatamente. Tu fizeste isto que eu não gostei, não sei o quê, é uma falta de respeito. Às vezes é só perguntar, olha, porquê que fizeste isto? Olha, isso a mim fez-me sentir isso. O que é que achas? Achas que sou eu que estou errada? Sim, não tem que ter sido de propósito, exatamente. Não é? Tu magoares alguém e muitas vezes nem reparaste. É isso. Olha, tu tiveste esta atitude que me fez sentir isto, eu estou a partilhar contigo. Achas que eu estou errada? E a pessoa, não, olha, eu nem queria que tu sentisses isso. Olha, eu fiz isto por esta razão. Ok, então como é que podemos fazer para isso não voltar a acontecer ou para eu não me sentir assim? Ou como é que achas que me podes ajudar a eu não me sentir assim? Às vezes é abrirmos. Nós achamos sempre que, não, é o meu ego, não é? Agora estou-me a pôr assim, não, ele não devia ter feito isso. Não, ele fez porque às vezes tinha as razões dele. Ele tinha a vida dele antes de nós e ele tem os propósitos dele e as motivações dele. Ele viu alguém agir, os pais dele, se calhar nessa situação de forma igual, e nós temos que perceber o que é que está para trás da pessoa, porque a pessoa que nós temos à frente tem sempre um histórico para trás e às vezes nós não queremos saber disso, nós só queremos saber da nossa verdade. E numa relação, quando as coisas não correm bem, acho que é muito isso. Nós queremos muito levar a nossa avante, sem nos preocuparmos também com a pessoa que temos ao lado, não é? Eu costumo dizer, modular-nos um ao outro é bom, nós estamos aqui para suprir-nos um ao outro, mas é no verdadeiro sentido da palavra. Olha, eu sinto isto, olha,
estou-me a sentir assim, desta forma, não é? Tu és isto, tu és aquilo, não. É fala como é que tu te sentes. Não fales ainda da outra pessoa. Fala primeiro do que é que tu sentiste e expõe isso à pessoa. Às vezes, tu fazendo isso é logo meio caminho andado para a pessoa também não voltar a fazer. Só que nós ficamos muito na cobrança. Não, tu fizeste, agora eu vou-te fazer. Agora não te vou responder. Agora... E quando entramos nessa dinâmica, as relações normalmente não costumam correr bem. Sim, às tantas estás ali numa luta de egos, não é? Exatamente. E numa disputa e ver quem é que ganha e jogos e isso não funciona. Eu costumo muito dizer que nós escolhemos uma pessoa, o resto nós não escolhemos, não é? Os filhos, os pais, os irmãos, mas aquela pessoa fomos nós que escolhemos e depois escolhes uma pessoa para estar em guerra. Em guerra sempre. Não faz sentido, não faz não é? Mesmo. Simplesmente não faz. Ou ali, eu acho que ou acrescenta, ainda por cima hoje em dia, imagina, eu tenho 2 filhos, ou acrescenta, ou então vá, já tenho 2 filhos para criar, já tenho 1000 coisas para resolver. Não, achas que eu vou estar numa relação que me chateia, claro. de brigas, não acho que... só que tu tens muitas relações e pessoas, eu acho que há pessoas que têm essas dinâmicas e gostam disso, ou acham que gostam, não sei, mas eu acho que hoje em dia, outro dia estávamos aqui a falar que as pessoas, tornou-se também muito fácil as pessoas separarem-se, não é? Porque mais do que antigamente, também por qualquer coisa, a pessoa, eu já não quero. Claro. Achas que é assim? Achas que é muito fácil? Não, eu acho que não. Eu acho que, principalmente para quando temos filhos, tem que ser uma responsabilidade grande, não é? Porque... Sim, eu acho que ninguém escolhe ter filhos e casar para separar, não é? Ninguém está a pensar nisso, em princípio. Achas? Achas que alguém... há pessoas que já não dão tanto valor a... Como isto tornou-se tão fácil e uma dinâmica tão fácil também. Há pessoas que já não... Claro que muitas vezes os homens também não têm culpa e as mulheres também engravidam sem conversar esse tema, que acontece. Mas acho que às vezes pode acontecer surgir uma criança sem estar nos planos e tu também se tiveres que deixas, porque já muitas pessoas acreditam que temos é que ser felizes. Sim. Só que o pior é porque é que tu não consegues ser feliz com essa pessoa, não é? Porque pessoas somos todas pessoas, não é? Obviamente uns com mais disto, mais daquilo, mas o que é certo é que tu escolheste estar com aquela pessoa naquela altura, aconteceu engravidar e porque é que não consegues alimentar essa questão? Quando realmente percebemos que somos muito diferentes, que já não acrescentamos um ao outro, que as nossas dinâmicas para o futuro não são iguais e vamos estar sempre aqui, eu quero puxar para aqui, ele quer puxar para ali, mais vale separar. Agora, quando só queres separar porque queres perceber o que é que há lá fora, se há melhor ou não, eu acho que isso não é um verdadeiro propósito. Acho que tu deves tentar tudo, conversar ao máximo, se tiveres que fazer uma terapia, fazes, tentar perceber o que é que falta. Mesmo se chegas a uma fase da relação, isto já não está a resultar, mas o que é que podemos fazer então para isto resultar? Isto tem que haver esse jogo, no outro dia vi um casal que estava casado acho que era há 60 e tal anos ou 70 anos e perguntaram porquê é que nunca se divorciaram ou como é que vocês estão juntos há tantos anos? E o senhor respondeu, olha, nunca nos quisemos divorciar na mesma altura. Eu acho que isso é muito assim, porque é verdade, há fases de vida que não... É verdade, não estamos bem, um quer separar, mas o outro não quer e quer lutar, há fases de vida que o outro quer separar. E isto é normal, não é embelezarmos as relações que são sempre um mar de rosas, porque não são sempre duas pessoas muito diferentes que estão a lutar por uma coisa em conjunto. Eu costumo dizer que é a coisa mais complicada da vida, exatamente, as relações, é a relação, exatamente, porque o nosso filho a gente vai aturar sempre, é nossa função. Agora uma relação não, uma pessoa que tu escolhes todos os dias, estar ali ao teu lado, partilhar também as tuas coisas, construir coisas em conjunto. Portanto, eu acho que é isso, percebemos como é que funciona isto, como é que vamos acrescentando e agregando valor, ter sempre objetivos juntos, eu acho isso muito importante, até naquelas alturas em que estamos assim um bocadinho desmotivados, não, mas eu e ele queremos chegar aqui e nós vamos chegar ali. Acho que quando é assim as coisas tornam-se mais fáceis e jogamos na mesma equipa e não um contra o outro, pronto, porque às vezes um tem um objetivo pessoal, o outro tem outro, então cada um parece que estão a competir um com o outro. Sim, tem que haver objetivos comuns, exato. Não estás ali a fazer nada, um vai para um lado, outro para o outro e as pessoas desencontram-se, não é? Exato. E perdem-se, eu acho. Exato, portanto eu acho que isso são mesmo coisas importantes numa relação, é manter. Eu não acho que seja fácil separar, eu acho que pode ser necessário separar, quando vemos que não estamos bem, que não estamos a responder bem aos nossos filhos, que chegamos a casa que já não há um bom ambiente, não há uma boa dinâmica, estamos sempre a sofrer porque, olha, para mim é importante que tu estejas mais tempo com o teu filho, a outra pessoa não ouve, olha, eu sinto que tu ou não fazes isso, estás a ser este tipo de pai e comigo também estás a falhar com isto porque é importante para mim. Se a pessoa continuar a não suprir as tuas necessidades é porque a pessoa não está interessada em estar numa relação contigo. Quando tu expões isso várias vezes e a pessoa continua a não suprir, eu acho que já é a tua responsabilidade tomar uma atitude. Agora, enquanto tu fores expondo as tuas necessidades, trabalhando e a pessoa retribuir-te, pronto, eu acho que deve sempre alimentando a relação, sim. Qual é que achas que é o principal desafio de ser mãe? A gestão do tempo. Porque eu sou uma pessoa, para além de ser mãe, eu gosto de ser a Andreia também, não é? Não sou só mãe, eu tenho os meus objetivos pessoais também. Então eu acho que é isso, é um bocadinho a gestão de tempo e ainda por cima eu tive uma mega mãe e agora como é que eu vou ser uma mega mãe também, e então isso causa um bocadinho também pressão.
sobre as coisas que eu faço diariamente, obviamente. Mas consegues sempre ser a Andreia e a mãe, e tens aí pessoas que te ajudam, não é? Também com o teu filho. Sim, agora tenho a minha mãe, tenho agora o meu namorado, não é? E tenho uma pessoa já full time em casa que também me ajuda em algumas coisas, e até para eu arranjar essa pessoa foi ali um passo difícil, porque eu não queria dar essas responsabilidades a outra pessoa, mas foi o que eu disse, às vezes mais vale ir 2 vezes por semana buscar o meu filho à escola, mas estar lá mesmo com ele e concentrada nele, e irmos ao parque e estarmos juntos, do que estar na correria a semana toda e depois vou buscá-lo e ainda tenho que responder aos e-mails e não sei o quê. Então eu prefiro estar mesmo naquele momento com ele e definir momentos na semana em que eu estou só com ele, do que tentar fazer tudo, e quando nós queremos fazer tudo não fazemos nada. Então é um bocadinho isso, distribuir um bocadinho esse tempo dessa forma, e quando eu consigo sentir-me que estou a ser boa mãe, é saber que pelo menos aqueles momentos ele tem comigo. Como é que gostavas que ele te recordasse um dia? Olha, como eu hoje em dia recordo a minha mãe, recordo-me de muitos nãos que ela me deu, que naquela altura não faziam sentido, mas que hoje em dia eu percebo que eu tenho uma boa capacidade de lidar com a vida devido a isso. Portanto, obviamente, todos os momentos fantásticos que ela nos deu, nunca foi uma mãe deixar os filhos para viajar, ela sempre nos levou com ela, sempre brincou connosco aos bonecos. Eu lembro da minha mãe andar lá por tirar as Barbies e nós ficámos chateadas, mas ela nem tinha muito jeito para brincar, ela na infância dela não teve isso e quis dar-nos a nós tudo o que ela não teve. Ela teve uma infância super diferente da nossa. Então ela entusiasmava-se mais do que nós, às vezes, a brincar e partia ali uma boneca. Mas pronto, isso para mim é bom, porque eu não vejo muitos pais. Eu tenho amigas que são mães e dizem: eu não sei brincar com o meu filho como tu brincas com o teu. Tu gostas de brincar? Adoro brincar com eles. Com as crianças sou pior que elas. Acho que é também porque tive a minha mãe como exemplo, né? Porque há aquelas pessoas que dizem: eu não me sinto à vontade em brincar com as crianças. Tu vais, tu descalças, tu metes-te a brincar, tens jogos. Às vezes, por exemplo, estávamos num hotel no outro dia, em Marbella, e eu fui buscar 5 ou 6 pedras e atirava para os miúdos virem e entregava umas pedras. Quando eu dei por mim, já estavam lá bué de miúdos a brincar comigo, e as mães a darem-me os parabéns de eu ter essas ideias assim. É uma coisa básica, tirar pedras para o fundo da piscina, já não havia nada para fazer. Depois comecei a me dizer aos miúdos que era uma brincadeira, um comboio, tinham que passar por baixo das minhas pernas para o outro lado e faziam outra vez fila, aquilo para os miúdos tiveram ali 40 minutos, só passar debaixo das minhas pernas, eu já estava cheio de frio. Mas pronto, é um bocadinho dedicar tempo às crianças e dar-lhes aqui ideias, porque às vezes eles podem brincar entre eles, é verdade, mas eles sentem com o adulto, dão desatenção, pronto, e é um bocadinho isso que eu tenho da minha mãe. Eu queria que um dia o Jaden também fosse ele o animador das crianças, como a minha mãe era. A minha mãe é que pegava: não, mas vêm todas dormir lá a casa, Andreia escolhe uma amiga, Diana escolhe uma amiga, então cada uma de nós somos 4, escolhia uma amiga, e era uma festa lá em casa, a minha mãe preparava os jantares, os pequenos almoços, e é assim que eu queria que o Jaden se lembrasse muito, que eu tivesse tempo para dedicar também depois a ele e aos amigos dele, porque é muito importante nós estarmos presentes. Se eu e as minhas irmãs, nenhuma de nós escolheu um mau caminho ou os facilitismos, foi porque a minha mãe sempre foi muito em cima. Quando teve que nos mudar de escola, mudou. Quando teve que nos dizer não, disse que não. Quando tinha que nos dar responsabilidade, dava-nos responsabilidade. Por muito nós tivéssemos tido uma boa vida em criança, nada nos foi dado nunca só porque sim. Ok, tu queres isso, e o que é que vais fazer para mereceres isso? Pronto, eu acho que isso é muito importante. E é assim também que eu quero que o Jaden veja, não só como uma amiga, mas como alguém que está a prepará-lo para o futuro. Um amigo não morre por ele e eu morro por ele. Eu quero que ele saiba diferenciar isso, que eu estou aqui para educá-lo e prepará-lo para a vida adulta, e um amigo está aqui só para diverti-lo, não é? E o que é que tu achas que é o melhor da maternidade para ti? Olha, o melhor para mim pronto, eu acho que é um bocadinho... Sabemos que há ali uma coisa que é para sempre, não é? Nós todos andamos à procura uma relação. O que é que nós temos medo numa relação? É a segurança. Será que isto é para sempre? Será que eu estou-me a entregar a 100% e será que isto vai ser para sempre? E o filho não é? Tu tens aquele conforto de saber... É um amor incondicional. Exato, é para coisa... sempre. Tu não tens medo de ser tu. Tu queres ao máximo doar, e depois agora já começas a ter... Agora que o Jaden já tem 4 anos, já começa a ter aquelas mini recompensas em que uma pessoa parabeniza pela atitude dele, pelo coração dele, e isso para mim é as melhores recompensas que me podem dar. É dizer: o teu filho... agiu assim, ou o teu filho é assim. Quando às vezes perguntas ao Jaden: diz-me lá a menina mais bonita da tua turma. Mamãe, são todas bonitas. Não, mas há uma que tu gostas. Não, mãe, são todas bonitas. Eu sei que isso é coisas que ele também ouve de mim, de eu dizer às pessoas não, para mim não há beleza. O que é mais bonito? O que é realmente a beleza, o padrão de beleza para ti? Não existe. Então eu sei que eles vão pescando coisas nossas e vão incutindo na vida deles, e isso para mim é a melhor recompensa. Mas é o meu mini projeto, e eu vou tentar que ele tenha o máximo de conhecimento que eu tenho, e um bom coração, é o que eu costumo dizer, mais ou menos dinheiro,
mais ou menos objetivos que ele tenha, mas o bom coração prevalece sempre. Eu digo sempre, filho, tu vais ter sempre a oportunidade de escolher ser bom ou mau. Mesmo que sejam maus para ti, tu escolhes sempre ser bom, porque isso é uma escolha, tu não podes mudar nunca, tu tens de escolher ser bom. E ele, nota-se que ele leva aquilo um bocadinho a sério, tanto que às vezes sofre. Mas ele fez-me isto, eu disse que ele não podia dar pontapés. Eu falei, não faz mal, ele fez. Tu falas com a professora e dizes a ele que és ser amigo dele, que ele não pode fazer assim. Pronto, se ele algum dia te voltar a magoar, tu falas com a mamãe ou com a professora, mas nunca respondas igual. Pronto, obviamente para se defender numa situação, foi o que eu disse, se um dia estiveres numa situação chata, tiveres de defender, tudo bem, mas sempre que puderes escolher outro caminho, escolhe. Pronto, e ele é muito, muito sensível, ele. Além de ser traquino, é muito sensível, eu gosto muito disso dele. Define-me o Jayden em uma palavra. Empatia. És daquelas mães que sente muita culpa quando erra? Já não, porque faz parte. Eu também erro nas minhas empresas, erro com os meus amigos, porque é que eu não venho de errar como mãe? Outra hora sim, sentia, e eu acho que não estou a ser uma boa mãe, mas agora em vez de me culpar, ok, não fui boa aqui, como é que eu vou poder melhorar isso? Uma altura, de manhã, que ele dava para dar imenso trabalho, que ele quer muito escolher a roupa dele. E eu é que sei, eu não vou levar isso, eu não vou. E agarrava-se à cama para não se vestir. E nós na correria de manhã, não é? Então agora descobri uma técnica nova, sentar a berrar com ele, a dizer eu é que sei, vais vestir isto porque não está tempo para usar isto, ou às vezes querer ir com disfarces para a escola. E eu disse, olha filho, tive uma ideia, eu vou-te pôr 2 roupas aqui, tu é que escolhes a tua roupa. Pronto, e eu punha 2 que minimamente davam para usar, e ele, como sentia que era ele que estava a escolher, resolvia a questão. Então é um bocadinho isto. Claro que houve ali 2 ou 3 manhãs que foi um caos lá em casa, e eu percebi que também não estava a ser correta, que às vezes as crianças têm que ter a liberdade deles. Nós não podemos ser só, não é porque eu quero, mesmo todos os nãos que nós damos, é explicar à criança, porque olha filha, a mãe agora não consegue mesmo dar-te atenção, mas dá-me 30 minutos ou 20 minutos que a mãe já vai. Às vezes é só dizer, mãe, para, não me chateias, não sei o quê. Não, é explicar à criança. Então com o Jayden, pronto, eu mesmo nos dias em que eu não estou a 100%, eu penso sempre, olha, numa próxima eu vou agir desta forma, mas sem me culpabilizar, porque se eu não dou o meu melhor com ele, não vou dar com ninguém, não é? Eu sei que eu estou sempre a dar o meu melhor, mas nem sempre consigo estar no máximo. Não, sabes que eu como mãe sinto que erro todos os dias, porque é tão também, intenso, claro. Não é? Aquilo é tão full time, eles chamam-nos tanto. Tu às tantas, tipo, já me chamam 40 vezes, a mãe está ao telefone, espera um bocadinho, não sei o quê. Tu às tantas, é normal, claro. É normal e vai acontecer. Eu acho que percebemos isso, que realmente nós damos o nosso melhor. Eu costumo dizer, olha, quando eu me atraso, quando acontece eu fiz o meu melhor. E eu não me vou culpar por isso, sabes? Porque senão vives infeliz, não é? Aquilo também é para ser uma coisa boa. E sentes que aprendes muito com ele? Muito, muito. Até lidar com as pessoas. Às vezes as pessoas vêm com alguma coisa e eu já tenho, como com o Jayden, eu penso sempre antes de reagir e até com as pessoas eu já faço esse exercício. Ok, o que é que estás a querer dizer com isso? Ou porquê é que tu sentiste isso? Ou porquê é que estás-te a sentir assim? São coisas que a gente aprende com as crianças. Não reagir logo na emoção, acalmar primeiro, refletir sobre o que é que a criança está a fazer, e com os adultos, se tu imigrares isso para a vida adulta, eu acho que é importante, porque acabas por às vezes evitar confusões e conflitos e chatices, e é só porque tiveste aquele momento de pausa e reflexão. Olha, como é que foi tornar-te madrasta? Porque hoje em dia tens uma enteada, não é? Achas que é um papel difícil? Não, eu acho que também tive muita sorte com a pequena, porque é uma criança super fácil e criámos logo ali uma grande empatia. Pronto, ela é assim, ela é leão, eu sou touro, então ela gosta muito daquela parte da atenção, da criatividade, e eu sou muito assim também, e era muito assim como ela em pequena. Eu queria dançar e que as pessoas olhassem para mim, que me tirassem fotografias, queria ser sempre a que estivesse à frente no palco, e ela é igual, ela só quer a atenção para ela. E eu gosto disso. Há pessoas que, não, mas tens que partilhar, tens não sei o quê. Eu, como era assim, eu revejo-me muito nela, então eu respeito, e ela, como sente que eu respeito a vontade dela, ela sente-se muito à vontade comigo, portanto essa parte foi fácil de lidar, sim. Sim, porque às vezes é um desafio, porque não é o nosso lugar, não é? Exato. E as crianças às vezes vêm, pronto, se calhar foste a primeira madrasta que ela teve ou não, sim, mas, exatamente. mas sim, é difícil. Sim. Eu já tive 2 vezes enteadas e sinto que é sempre uma coisa, porque às tantas há coisas em que não te podes meter, não é? Que só que é ali o pai que está a falar, e que tu tens que, e eu acho que é um papel difícil. Acho que nas novas famílias é um desafio, a coisa de até onde é que vai, até onde é que o outro também entra na educação do teu filho, sabes? Nisso eu fui logo muito aberta. Eu acho que o
Jung tem que participar a 100%, como eu também tenho que participar a 100%, obviamente nunca um sobrepor-se como os outros, mas foi que se tivéssemos um filho em comum ia ser igual, mesmo que ele tivesse uma opinião diferente da minha, à noite sentamos e falamos sobre, nós também refletimos muito isso, que pais é que queremos ser, que valores é que queremos transmitir, e isso estando alinhado não há grandes confusões aqui. Se eu tiver que ser eu a repreender, eu não me sinto tão confortável, é verdade, mas é porque sou eu, e o meu perfil ainda não me permite. Eu prefiro sempre que seja o Django, ou se tiver que referir a alguma coisa, que seja ele. Mas ele já se sente muito confortável, por exemplo, com o Jaden, e eu até gosto disso, porque o Jaden, pronto, como o pai dele também é de fora, precisa daquela figura paterna. Sim, a referência masculina, exatamente, não sei só a mãe. Eu tive uma mãe que foi mãe e pai, então só vi uma voz lá em casa. E sinto que às vezes é importante, nós não podemos ocupar nunca o lugar do pai. E às vezes, se não houver um pai presente, há um avô, há um vizinho, há alguém que ele vai ter de referência masculina, mas nunca a mãe tentar ocupar esse lugar, que eu acho que isso é um erro. Porque às tantas a criança não percebe o tipo de energia que é a mãe, que é de cuidar, de coisa. Então acho que é importante separar isso. Por isso é que eu digo sempre ao Django, quando tiveres que repreender, repreendes. Se eu não concordar com alguma coisa, eu à noite também digo e nós mudamos a dinâmica, pronto. Nunca iria interferir à frente das crianças. E lá em casa mesmo com a minha enteada, eu acho que foi um processo fácil nesse sentido, porque respeitamos muito, mesmo as crianças, pronto, há sempre aquelas brigas, essas coisas, mas tentamos sempre prevalecer o que é para nós a educação e olhar sempre para o bem das crianças, sempre. Olha, e recebes muitas mensagens de seguidoras, acredito que sim, com algumas questões. O que é que mais te pedem conselhos? Sobre o quê? Olha, eu tenho muitas mães que não conseguem dispor de tempo para as crianças irem para os pais. E dizem que eu tenho sido uma grande referência, porque eu nisso facilito muito o Jaden. Eu acho que, como eu não tive o meu pai presente, e isso interferiu muito na minha vida adulta, não é? A forma como eu olhava para a minha relação, queria muita atenção do meu namorado. Mas não tinhas o teu pai porquê? Porque a minha mãe separou-se do meu pai quando estava grávida de mim. E, entretanto, passado um ano, juntou-se com o meu padrasto. Portanto, o meu padrasto é a única pessoa que eu tenho desde pequena, mas era um homem que trabalhava muito. Meus pais sempre tiveram muito negócios, a minha mãe era a pessoa que ia mais vezes a casa. Também tínhamos lá uma senhora que às vezes ficava connosco, mas a minha mãe era a pessoa que sempre se desdobrou. O meu padrasto era o homem de negócios. Pronto, antigamente era mais assim. Sim. Apesar da minha mãe sempre quis também ter os negócios dela e sempre trabalhou as duas vertentes muito, nunca tivemos, mesmo o meu padrasto, ele no primeiro dia que a minha irmã, que já era filha dele, foi o dia da mulher e foi a primeira vez que a minha mãe disse: não, hoje é o dia da mulher e tu é que vais lá as crianças à escola, eu não quero ter preocupações nenhumas. E ele não sabia nem que era a nossa escola. Mas ele não fazia por mal, é porque ele andava sempre lá na vida dele. Então eu nunca tive, nos espetáculos mesmo da escola do meu pai, eu nunca tive mesmo contacto, porque ele assim que deixou a minha mãe. Pronto, lá de vez em quando eu falava com a minha avó, que me dizia novidades dele. Mas não tens até hoje? Hoje em dia já, a partir dos 14 anos tive contacto. Então eu lembro que na escola tinha que escrever o nome dele, mas ele não era o meu pai, mas eu tinha o meu padrasto, então eu queria escrever o nome do meu padrasto, que era a pessoa que morava comigo, e dizia à minha mãe: mas porquê é que eu tenho que escrever o nome dele na minha escola, se ele nem me liga nos meus anos, nem quer saber de mim? A minha mãe: oh filha, porque ele é o teu pai, ele tem a vida dele, um dia, olha, depois falas com ele, logo vês o que é que ele tem para te dizer, mas ele é o teu pai, tu tens que respeitar o teu pai. Sim. Portanto, ela não te marcou? Muito. Muito até na positiva, porque a minha mãe nunca foi aquela que me disse: ele não quer saber de ti, mas sim, realmente nem devias escrever. Sim. É só o teu pai no BI, não sei o quê. Não, a minha mãe sempre ocultou. Mostrava-te o outro lado, exatamente. Não é? De, tipo, a vida resolve-se. Exato. Não é? E então, pronto, eu sempre tive naquela esperança de um dia reconectar-me com o meu pai. E com o meu padrasto também, como sempre foi muito ausente, nunca ocupei esse lugar do homem na minha vida, né? Pronto, então, depois nas minhas relações, o que é que acontecia? Eu queria muita atenção do homem, não é? Do meu namorado, quase a um nível sufocante, porque para mim aquilo era alguém, tipo, uma figura masculina, exatamente, estava-me a dar atenção, e mesmo que houvesse ali alguma coisa que para mim não fosse correto, que a pessoa não tivesse-me a respeitar, ou que era para mim importante, desde que a pessoa não se quisesse ir embora, para mim estava ótimo. Não, mas ele quer ficar comigo, então, se há mesmo ele está a dizer que não quer terminar, gosta de mim, mesmo que ele fez isso, olha, ele errou. Quando tu tens um pai na tua vida, tu não permites que isso te aconteça, porque tens alguém que tu confias, que também oh filha, tu estás bonita, tu estás isto, tu sabes como é que um homem te deve tratar, e quando tu não és tratada dessa maneira, tu também não permites que te tratem de outra. Mas isto não é correto, nunca foi assim que eu vi fazer, tu não vais fazer essas coisas, isso para mim está fora de questão. Ali não, desde que a pessoa não me quisesse deixar, estava tudo bem. Então eu sinto que os pais são importantes nas vidas das crianças, e é o que eu digo às minhas seguidoras. Por muito que elas agora não tenham o pai mais presente, ou vocês achem que não devem partilhar o tempo inteiro porque ele não é responsável ou isto,
vocês têm que olhar sempre para a criança e o que é o direito da criança, que é ter o pai presente. Pá, a mãe sente dificuldade, etc. Mas tu pelo teu filho, se não fizeres isso pelo teu filho, ninguém vai fazer. Deixa-o ir passar tempo com o pai, deixa-o... Um bom ou um mau pai é o pai que ele tem, tu não vais poder mudar isso. Foste tu que escolheste, exato, não é? exatamente. Não, a sério, uma vez a Vera aqui disse, fala, no limite pensa, foste tu que escolheste. Exato. Não vais culpar o teu filho, não é? Exato, às vezes, mas o teu pai não é bom, não sei o quê. Pronto, mas é o pai que a criança tem, deixa. Ela um dia, quando crescer, ela vai tirar as ilações dela, como eu tenho a noção, como o pai até aos meus 14 anos não quis saber de mim, está tudo bem. Porque eu aceitei, olha, ele não estava preparado, pelo menos também, olha, não foi um pai que me fez mal, que me prejudicou, que isto, que aquilo, pronto. Aceitei, hoje em dia já me reconectei com ele, isso foi importante para mim, porque sinto que tenho ali uma pessoa que eu posso contar, é um super avô, não foi pai, mas está a ser um super avô, e eu só tenho que estar grata à vida por isso, e é o que eu digo às seguidoras, deixem as vossas filhas ou os vossos filhos passarem tempo com os pais, porque isso é importante. Eu acho que muitas vezes as mulheres quando se separam, ficam naquela coisa de usar o filho, ou pelo menos tentar ficar mais com o filho, achar que tem mais direito a ficar com o filho, não é? Sim. E depois usar isso também, às vezes, um bocadinho como arma, mas um bocadinho vingança, ou... não me quiseste, agora também não tens o teu filho. Sim, ou isso, mas mesmo, às vezes, é agarrar-se àquilo, não é? Porque imagina, perdes um casamento, não é? Há um sonho destruído e de repente tens o teu filho e não queres também perdê-lo, porque é muito difícil também. Tu tens o teu filho a tempo inteiro e de repente metade da semana do mês não o tens, os primeiros tempos no aeroporto eu vinha sempre a chorar até. Sim, já sabia que cheguei, eu disse, hoje não chorei, mas chegava ao carro e chorava, e está tudo bem, mesmo hoje em dia, ali o Natal, assim, as alturas mais custa, porque tu pensas, olha, eu podia estar com o meu filho a tempo inteiro, mas olha, isto também é a minha realidade, está tudo bem, ele está bem. Claro. É um bocadinho tu tens a noção que, olha, é o que é. É o que é, mas é verdade. Eu acho que é difícil até para algumas mulheres depois voltarem-se a organizar a nível de família, não é? Porque quando tens um filho a tempo inteiro contigo e não estás bem resolvido, ou seja, aquilo ainda é uma coisa que te pesa, tens culpa, o meu casamento falhou, e agora? Eu já tenho 30 e tal anos, como é que eu me vou reorganizar? Claro. Eu acho que isto acontece muito. Aliás, quando eu me separei, eu ouvi isso, sabes? E agora, com 2 filhos, como é que tu vais de novo... E posso dizer hoje que não acho minimamente difícil. Claro. Não acho difícil. Acho que tens de tudo, não é? Tens pessoas que não têm filhos, tens pessoas que têm, tens muito novas famílias, tens muita gente que se separa, mas também tens pessoas que não têm filhos e que mesmo assim podem gostar de ti, porque acima de tudo têm que gostar de ti, não é? Claro. Os teus filhos, depois, obviamente, são uma parte importante. Mas eu acho que realmente estavas a falar há bocadinho do amor, não é? Eu acho que o amor é uma coisa que não se explica. Claro. E que se tu deixares acontecer e viveres a vida, não é? A vida resolve-se, sabes? E as coisas vão acontecer. Tu fizeste isso, não tiveste medo, separaste e hoje em dia, não é? Estás muito melhor. Sim, o mais engraçado foi um exercício muito interessante, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas não sabe o que é que quer. Sim. Ou melhor, eu já sabia o que é que eu não queria, mas também não sabia o que é que eu queria. E se tu não sabes o que é que tu queres, qualquer caminho serve. Sim, e vais atrair coisas que exatamente. Não é? Estás numa energia estranha. O meu mentor obrigou-me a escrever ali uma série de coisas que para mim fossem importantes no homem. Sim. Também já me disseram isso, já fiz. Exatamente, eu meti, olha, mesmo que ele não fosse empreendedor, que gostasse dessa visão de largar negócios, porque eu sou muito curiosa nisso, como é que conseguimos potencializar uma empresa, gerar mais dinheiro, eu gosto muito desses temas, então eu queria uma pessoa que percebesse da área, porque é uma coisa que eu gosto. Eu não tem que ser um negócio específico, mas é aquela parte da criação, de gerar, e tinha que ser alguém que acompanhasse nisso, por lá. Uma pessoa que já fosse pai ou mãe, pai de um menino ou de uma menina, porque para mim era importante já ser pai, porque eu já era mãe. O que é que eu escrevi mais? Que fosse uma pessoa que não fumasse, que não bebesse e por lá que não tivesse redes sociais. Porque eu estava traumatizada com as redes sociais, porque eu achava que ali havia muito engate, muito... Pá, um bocadinho. É isso. Eu queria uma pessoa desligada disso, sabes? Sim, tipo, que não soubesse até quem eu era, porque eu já tinha alguma visibilidade, que não me quisesse conhecer porque eu estava nas redes sociais. E eu nunca tinha conhecido alguém assim por redes sociais. Então eu disse, olha, o homem da minha vida não vai poder conhecer nas redes sociais porque ele nem quer que ele saiba quem eu sou. Ou que não tenha interesse por mim só por isso. Tinhas então, esse medo? Tinha. Mas sabes que é normal. Tinha. Tu às vezes pensaste, esta pessoa só está comigo porque eu sou fulana, ou porque vai dizer aos amigos que saiu comigo, ou uma coisa assim, não é? Tinha. Acho que isso é descriado também em miúdas, não é? Porque as meninas são muito más umas para as outras e já ali tu crias aquela coisa de... Estás-te a... Não, mas eu, na verdade, eu acho que há duas coisas, que é, quando tu és conhecida,
Tu tens as pessoas que querem estar contigo porque tu és conhecida. E no início que seja porque estás tão bonita ou porque já te conhecem, não é? Parece que já te conhecem e tu não conheces lado nenhum. Sim. Mas depois também tens as pessoas que não querem namorar contigo ou que não te querem conhecer porque tu és conhecida Sim. e porque não querem essa visibilidade ou não querem ser o namorado Claro. de não sei quem. Portanto, há aqui, é uma faca um bocadinho de dois gumes, não é? Não é muito fácil. Não é muito fácil, não. Não é? Então eu pus lá que ele não tivesse redes sociais. Pronto, e pus lá mais uma série de pormenorzinhos assim, menos importantes. Coisas bem específicas, não é? Sim. E pronto, e fechei aquilo e entretanto aquilo andou. Pronto, entretanto conheço o Jang na escola dos nossos filhos. Ele ia lá deixar a filha dele. E ele diz que o que lhe chamou a atenção foi eu não ter olhado para ele, nem ele na altura tinha um Porsche e eu não liguei, nem olhei para ele, nem para o Porsche dele, nem nada. Segui, cumprimentei toda a gente. Ele diz que essa forma assim de eu falar e não sei o quê. Pronto, e nos próximos 2 anos ele tentou falar comigo. Algumas vezes. E eu nunca respondi durante 2 anos. Sim. Eu na altura ainda estava com o pai do meu filho. Estava a deixar o meu filho. Devia ser na altura que eu estava a estudar. Nunca mas mandava-te mensagem nas redes sociais? E conseguiu também o meu contacto através de uma pessoa que ele conhecia porque ele é holandês. Mas a mãe da filha dele é portuguesa, então ele estava cá por causa da filha. E então ele tentou arranjar o meu contacto, nos contactos que ele tinha cá em Portugal, se alguém conhecia, mas obviamente que a mim era muito mais fácil de chegar, bastava dizer o meu carro e era uma medida assim assada e as pessoas chegavam ali na zona, chegavam logo que era eu. E ele chegou até mim e depois até disse que não falava português, mandou-me propostas de trabalho, coisas assim, e eu nunca respondi, estava na minha vida, não é? Até que houve uma altura que ele, entretanto, esses anos todos acompanhou, não é? E houve uma altura que ele viu o lançamento da minha empresa e ele, como fazia os pagamentos, ele disse, olha, tu deves precisar de um pagamento para o teu site, vamos marcar uma reunião para eu não desistiu. Nunca desistiu. E dessa forma ele conseguiu. Marquei a reunião com ele, que ele na altura tinha assim muito peso, era assim uma pessoa muito fofinha, sabes, tipo, super correto, super não sei o quê. E eu não vi ali maldade. Normalmente um homem que vem logo assim, tens muita gira, vamos marcar um café, não sei o quê, lá. E eu não tinha paciência, já me tinha separado, não estava com paciência para esse tipo de conversas. Então a ele não pus as minhas defesas porque era uma pessoa inofensiva para mim. Nunca eu pensei que fosse me surpreender. Até que ele levou logo um livro de segredos da mente milionária. E pronto, e mandava muitos artigos de moda, de negócio, não sei o quê. Aquilo começou a despertar alguma atenção, porque imagina, esta pessoa não é nada e manda-me aqui coisas de negócio, não sei o quê, para impulsionar o meu negócio. É bom, pronto. E fica ali com o contacto dele. A gente falámos sempre por e-mail, durante imenso tempo por e-mail. Mandávamos artigos e coisas, respondíamos. E pronto, e houve ali uma certa altura que ele foi muito direto e disse, olha, eu acho-te uma rapariga espetacular para a idade que tu tens, adoro a tua forma de pensares e estou interessado em ti, a partir de agora faz o que quiseres com essa informação, mas não vão dar-te aqui enrolar ou a omitir mais aquilo que eu sinto. Eu até fiquei assim, olha, está-se a passar o rapaz. Pensei mesmo. Mas depois disse assim, mas pelo menos está a ser honesto. Porque se fosse outro, se calhar enrolava aqui, ou tentava isto, tentava aquilo. Ele não, ele disse, olha, a partir de agora eu tenho interesse em ti. Se quiseres continuar a falar comigo, vais saber que é com esse interesse que eu tenho. Pronto. Aquilo despertou-me ali alguma curiosidade. E pronto, entre outras coisinhas que ele foi fazendo que me chamou a atenção, depois ele não tinha redes sociais. Ele tinha uma filha. Essas todas as coisas... Começaste a fazer o checklist e dava certo. Quando eu comecei a pensar assim, bem, vou eliminar esta pessoa da minha vida, mas depois pensei assim, ok, mas ele não tem redes sociais. É uma pessoa, bem, que quer sempre falar de negócios, não é? Aquele engatatão. É uma pessoa honesta, cuida bem da filha. Todos os checklists que eu tinha estavam lá. Então, como eu sabia o que eu queria, aquilo despertou-me ali alguma atenção, eu não excluir aquela pessoa da minha vida. Se calhar era uma fase que eu não queria ter pessoas, eu queria estar na minha, queria estar sozinha, porque eu nunca tive assim muito tempo sozinha. Eu sou uma pessoa que acredita logo muito na relação e depois quer dar tudo na relação. Então queria estar num período sozinha, mas pronto, realmente apareceu a pessoa que eu tinha feito os checks todos e disse pronto, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque por isso é que é importante tu saberes também o que tu queres. Sim, eu uma vez sabes que fiz também essa lista, mas lembro-me de escrever, deixa eu ver se eu me lembro, eu escrevi assim, que seja tranquilo, tipo leve, não me cobre, seja tipo assim uma coisa meio sem compromisso, estás a ver? E depois estava a falar com a minha terapeuta assim, me fala, mas já te apareceu essa pessoa, tipo sem compromisso é isto, o que depois não liga, estás a ver? E eu, pois, mas não. E ela, pois, mas tens de escrever especificamente, não te ponhas a pôr assim umas coisas, tipo... Claro, tens de ser muito específica. Porque depois, tipo, sem compromisso, para uma relação não é propriamente uma coisa boa, não é? Uma pessoa que está tudo bem, está sempre tudo... Pronto, e é verdade, sabes, que encontrei essa pessoa, tipo, que era super tranquila, estava sempre tudo bem, mas depois quando eu cobrava alguma coisa era tipo, ai, não gosto disso, não sei o quê, eu percebi, isto, temos que mudar aqui. Tens que mudar, mas é engraçado, eu acho que nós, quando acreditamos nisto e quando começamos a ver algumas coisas,
nós atraímos muito aquilo, a nossa energia e aquilo que nós precisamos e desejamos, não é? Exatamente. Eu tenho as amizades, desde há 2 anos para cá, quando eu comecei a perceber o que era importante para mim manter, que tipo de amizades é que eu queria. Porque às vezes tu até podes estar com uma amiga, tá bem, mas não é bem assim. Não, ele não devia ter respondido assim. Não sei o que, ele não devia lidar assim. Quando tu estás com as pessoas que não têm a mesma mentalidade que tu, estão sempre a cobrar as coisas também que tu fazes, tu acabas, as 5 pessoas que tu dás é a pessoa que tu és também. A média do que tu és, sim. Portanto, eu quando comecei a selecionar isso também, realmente eu comecei a atrair outras coisas, e hoje em dia, pronto, posso dizer que mesmo as coisas todas que eu quero, eu atraio porque já estou muito direcionada para isso. E o problema aqui é quando tu não tens a direção certa, quando não tens os pensamentos certos, não sabes muito bem o que é que deves atrair para a tua vida, e não vais chegar porque tu própria não selecionas no teu dia-a-dia essas coisas. O que é que tu queres, não é? Exatamente. O que é que te faz feliz? Sim, o que é eu que daqui a 5 anos vou ser também o resultado dos livros todos que eu ler até lá, nesses 5 anos. Todos os livros que eu ler vai ser o meu resultado, vai ser a Andreia daqui a 5 anos. Então porquê é que eu não leio todos os dias? Se eu quero chegar àquele patamar, porquê é que eu não faço isso? Porquê é que eu não estudo inglês todos os dias? Não é? Às vezes é o quê? Onde é que tu queres estar? É que andamos todo em modo piloto. É importante pagar as contas e estar bem. Mas não, o que é que tu queres ser? O que é que estás a fazer para seres aquilo que tu queres ser? Mas é difícil seres essa mulher. Com um filho é difícil. Não é? Não é difícil. É para ti difícil? Não, difícil, eu digo, o meu tempo, tu disseste há bocadinho a gestão do tempo, o meu tempo, às vezes eu sinto mesmo que não consigo esticá-lo. E hoje, por exemplo, vou dizer o exemplo de hoje. Eu hoje de manhã tinha uma coisa marcada e agora ao fim da tarde tinha uma visita à casa. Eu desmarquei, eu disse, não, eu não vou estar a 1000 a sair daqui a correr para buscar os miúdos, para arrumar a casa, para depois levar a outra natação, tirar o cão de casa. Eu disse, não, espera, tipo, eu quero qualidade de vida também, sabes? Eu não posso comprometer com 1000 coisas e há coisas em que eu vou falhar, em que eu vou chegar atrasada, mas, óbvio, são as coisas que são importantes para mim. Eu disse, a visita da casa, paciência. Claro. Não ia ser bom, estás a ver? Eu ia estar aqui com a cabeça de que horas são, então eu acho que é difícil, às vezes temos muitas coisas, não é? Porque tens de buscar os miúdos, porque tens horário, porque os miúdos depois vais à escola e depois de repente fica doente. Claro. E quando fica doente tens toda uma organização da semana que vai ao ar, porque tens que ter alguém para ficar com ele doente ou tens de ficar tu. Portanto, eu acho que é um desafio gigante. É um desafio, mas já, quando tu também não fizeste o trabalho de casa, que era o que é importante para mim e para a Mafalda, o que é que eu quero atingir nos próximos 5 anos. A mesma coisa que agora, eu quero que venhas a assistir a um workshop de beleza de uma marca super boa, não sei o que, não. Okay, mas o que é que isso tem a ver com a Andreia que eu quero ser? Vou estar a tirar tempo dali para ali? Não. Se calhar se me convidarem para ir a uma escola a falar de empreendedorismo, do digital, de maternidade, o que for, eu vou. Porquê? Porque o meu propósito está ligado a evoluir pessoas, a estar com pessoas. Isso sim eu aceito, mesmo que às vezes não tenha um retributo financeiro ou não seja bom para o meu tempo, mas são pessoas que me vão levar à Andreia que eu quero ser. Pronto. Eu na vida daquelas pessoas que passei, expliquei o meu ponto de vista, abri-lhes luzes do que é que eles poderiam ser ou não, mas faz parte. Agora, quando às vezes nós estamos a tirar tempo daquilo que queremos ser só para encher, isso não. Por isso é que eu acho que deves ser muito seletiva, e hoje em dia há mais nãos do que sims que eu dou, mas isso é muito importante até para essa gestão, não é? Às vezes estamos a fazer coisas só porque sim. Quando saímos lá até dizemos assim, mas porquê que eu vim a este aniversário? Porquê que eu estou aqui com estas pessoas? Sim. E às vezes é isso, tiras tempo das tuas coisas e depois andas nessa correria, é muito isso. Para agradar às vezes, não é? Mas eu só vou realmente àquilo que me faz sentido. Pronto, mas se calhar agora, se calhar uma Mafalda de há 10 anos atrás não era assim. Não sei, já associar um tempo, sabes? Assim, tipo, para mim é isto, ou pode ser o aniversário de alguém que eu até gosto muito. Se eu não estou no mood, se eu não estou bem, se eu tenho 1000 coisas, so sorry, eu não vou, porque eu não vou estar lá a agregar nada àquilo. Claro. Sabes, eu vou estar ali a pensar, eu devia estar em casa, eu devia estar com as crianças, eu tenho não sei quantas coisas para estudar, e pronto, e portanto eu faço muito essa gestão de o que é realmente importante. E nós temos que selecionar, porque realmente tu tens demandas, vais ter sempre, porque tens. Olha, mas estamos a acabar, eu tenho aqui para te dar, porque é importante, não é? Também cuidarmos de nós, portanto, para fazeres uma massagem em casa, da Bivotion tenho aqui um vale para ti, um tratamento facial, o que quiseres, consultas, tem de tudo, portanto, é para ti, que eu acho que é importante também termos esse tempo e cuidarmos de nós. E às vezes acho que em casa acaba por ser mais fácil e prático. Sem dúvida. Pronto, lá fora usa-se muito esse termo, acho que em Portugal é que ainda não está muito... Sabes que eu no Brasil fazia sempre as unhas e não sei o que, fazia sempre em casa, porque depois é mais prático, certo menos tempo do que ir lá, marcar, estacionar, não sei o quê, vai a casa, é meia hora, está feito. E como as compras, eu já não perco tempo a ir ao supermercado, o Uber traz-me tudo. Sim, eu também. Eu acho que a estética vai entrar um bocadinho por aí,
para facilitar o tempo e tudo Sim, mais. até com esta coisa que entrava, esta realidade do Covid, não é? As pessoas passaram a fazer muito mais coisas em casa e, na verdade, é isto. Olha, para quem tem filhos, por exemplo, não tens de contratar uma babysitter para ficar com os teus filhos para tu ires ao cabeleireiro. Não, Claro. vais ali, eles estão ali a ver televisão Claro. e consegues, às vezes é Fazer mais unhas, fácil claro. mesmo. Não é? Claro. Andréia, muito obrigada, foi um prazer Obrigada, ter-te aqui, Mafalda. gostei muito.